Pois bem, nós vamos começar uma nova série nesse domingo e eu quero então explicar a vocês sobre o que é essa série. E então nós vamos ler o texto bíblico dessa manhã, que está em Êxodo capítulo 34. A série é intitulada Adultério Espiritual. Então, antes de nós prosseguirmos, eu quero explicar às crianças o que o pastor vai falar aqui várias vezes nos próximos domingos, tanto eu quanto o pastor Jailson. Na Bíblia, crianças, atenção, na Bíblia, adultério é uma palavra que significa que quando um homem vai namorar uma mulher que não é a sua esposa, isso não pode. Na Bíblia isso é proibido pelo Senhor. Quando um homem vai ficar com uma mulher que não a sua, ou quando uma mulher vai ficar com um homem que não é o seu marido, isso na Bíblia é considerado infidelidade. Então, nós vamos começar uma série que vale não só para os adultos, mas para depois os adultos ensinarem às crianças que toda quebra de lealdade é adultério. Toda quebra de santa lealdade é adultério. Embora eles não estejam envolvidos em casamento como nós adultos estamos, eles podem aprender sobre infidelidade e falta de lealdade às coisas às quais eles deveriam ser leais. Então, essa série intitulada Adultério Espiritual, o propósito é eu e pastor Jailson refletirmos sobre textos do Antigo Testamento que apresentam a analogia de adultério ou prostituição como representação de nossa infidelidade para com Deus. Essa analogia, ela é explorada principalmente na literatura dos profetas, tá? Então, nos próximos domingos, eu e o pastor Jailson vamos explorar textos de Oséias, que é uma história inteira focada na ideia de adultério, de infidelidade. Jeremias, Ezequiel, são todos profetas que falam do pecado do povo como sendo uma quebra de lealdade, tá? Mas hoje eu vou começar com uma passagem que está nos primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco. E lá existe essa linguagem de Deus ser o marido apenas implícita. Uma das coisas que a gente aprende quando a gente lê a Bíblia, atenção, porque esse é um conceito simples, mas muito interessante. A Bíblia, ela é uma revelação progressiva, isto é, ela vai aumentando em clareza de conceitos. Então aquilo que na lei, isto é, nos primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, chamado Pentateuco, é apresentado de forma inicial, às vezes implícita, mais na frente nos profetas vai se tornar bastante explícito, tá? Então, nós vamos trabalhar principalmente com os profetas, mas hoje eu vou introduzir isso. E quando a linguagem bíblica fala que Deus é o marido e o povo é a esposa infiel, a ideia não é denegrir as mulheres pela sua infidelidade, tá? Não é depreciar as mulheres ao falar da mulher adúltera, mas é entender que no relacionamento com Deus, Deus é o cabeça do relacionamento, por isso que ele se identifica com o marido, e nós como povo submissos à liderança do nosso Deus, funcionamos como a esposa no relacionamento, por isso que a figura da mulher é atribuída a nós, seu povo. Essa linguagem de pecado como adultério ou prostituição não é só do Antigo Testamento, ela aparece no Novo Testamento também. Um texto muito interessante é o de Tiago 4, que fala assim, que está falando sobre oração, sobre pedir mal, e ele fala assim, seus adúlteros, porque vocês não sabem, deviam saber pelo menos, não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? É a ideia, ali Tiago não está tratando simplesmente de entrar no mundo e fazer de tudo e curtir de tudo para depois vir à igreja, não é isso. Ele está tratando do mero desejo de ter as coisas do mundo como sendo adultério. Você consegue imaginar pessoas, possivelmente você, sendo alguém que vem aqui dominicalmente, mas ainda nutre desejos por coisas que não são do Senhor? Eles aparecem, às vezes você até nutre, e Tiago chama isso de adultério. Então ele faz uma acusação, adúlteros,
por causa desse desejo pelas coisas do mundo. Mas a gente não vai trabalhar com textos do Novo Testamento prioritariamente. A gente vai tê-los em mente, mas nós vamos focar mais em textos do Antigo Testamento. Por quê? Porque na literatura profética, principalmente, a analogia ela é bastante vívida, às vezes ela até meio gráfica. Vai ter momentos em que ela vai descrever assim a infidelidade de forma bastante gráfica, né? E isso ajuda a gente a entender a força da analogia. Minha oração é que essas passagens e essa analogia da prostituição nas passagens do Antigo Testamento nos impactem e tragam à tona a seriedade do nosso pecado. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a gente aprende a seriedade do nosso pecado não através de cláusulas meio atemporais. Pecar é transgredir a lei de Deus. Mas quando você usa uma analogia, isso ganha uma força diferenciada, não é? Quando fala que eu e você somos adúlteros, agimos como prostitutas, isso ganha uma força muito mais intensa, muito mais enérgica. E é disso que nós vamos falar, porque a Escritura apresenta essa analogia várias vezes. Ok? Vamos ler o texto de Êxodo capítulo 34, versos 10 a 17. Acompanhe a leitura que eu vou fazer na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Bem, para que a gente entenda essa passagem, e não só essa passagem, mas para providenciar o contexto no qual nós falaremos de infidelidade no relacionamento com Deus, eu preciso explicar como é que a Bíblia apresenta casamento. De maneira bastante sintética, eu quero que um conceito geral de casamento nas Escrituras seja o pano de fundo para a gente explicar infidelidade. Então, casamento é instituído nas Escrituras logo no comecinho, em Gênesis capítulo 2, numa passagem que você deve conhecer bem se você é cristão há algum tempo. Lá, o casamento ganha um destaque extraordinário. Pensa bem, Deus poderia ter colocado muita coisa no relato da criação. Capítulos 1 e 2 de Gênesis, que são os primeiros 2 capítulos da Bíblia, poderiam colocar assim descrições fantásticas de como as estrelas foram formadas, não poderia? Poderiam colocar descrições assim encantadoras sobre os mares, sobre as plantas, sobre os animais. Poderia fazer descrições assim impressionantes, que deixariam qualquer documentário de Discovery no chinelo, não é? Poderia. Mas Deus não faz isso. O que Ele faz? Ele gasta um tempão falando de casamento, da união entre um homem e uma mulher, para mostrar que Ele quer ensinar algo acerca do seu relacionamento com o homem. Homem e mulher são unidos para um relacionamento de grande deleite, de grande prazer. Como é que a gente sabe isso? Porque as primeiras palavras humanas registradas na Bíblia são poesia de amor. A primeira vez que um ser humano fala na Bíblia é a primeira vez em que nós temos uma poesia. As palavras de Adão, quando ele vê a mulher, são na verdade um poema de amor. Faz sentido a gente cantar sobre amor, entendeu? Faz sentido, por quê? Porque é uma maneira de expressar beleza, é uma forma artística de expressar encanto. E é isso que Adão faz quando ele diz: uau, essa é uma varoa, porque ela saiu do varão, né? Ela é
carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ali no hebraico ele está compondo uma poesia. E aí no verso 24 vem um comentário do narrador. Ele fala assim: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um verso que não cabe em Adão, né? Ele não tinha pai e mãe. Então o que o narrador está fazendo? Ele está pegando a história de Adão e Eva e está aplicando para todos os outros relacionamentos posteriores. Para quem lê e tem pai e mãe, ele está dizendo, inclusive, é assim que a gente tem que fazer. A gente rompe o laço físico mais próximo que existe nesta terra, pelo menos do ponto de vista biológico, para você se tornar ainda mais íntimo com outra pessoa. Então, o que é apresentado no começo, no casamento, é que o casamento tem um grau muito elevado de relacionamento. Por quê? Porque ele substitui o relacionamento biológico mais próximo. E pensa bem, nós não estamos falando só de pais e filhos num contexto ocidental que às vezes é tão desconectado. Nós estamos falando de uma cultura oriental no qual o respeito para com os pais era muito mais presente. Em que obedecer os pais, às vezes você era adulto, já tinha muitos anos nas costas e você ainda estava debaixo do patriarca, que era o mais velho da família. Então essa ideia de largar pai e mãe é muito difícil para um oriental. Romper o laço com um pai e mãe é muito difícil. Se para nós em alguma medida isso é difícil, para eles muito mais. Mas o que Deus está ensinando? Que o casamento é um relacionamento muito mais forte. E adquirir então esse novo laço tem uma esfera física, uma esfera afetiva e uma esfera social. Física porque os dois tornarem uma só carne é uma referência a unidade sexual. A união sexual, ela então confirma uma só carne. Mas também uma união afetiva, emocional, né? De quem se ama. E também social, isto é, as pessoas verão que esses dois andam como um só. Pelo menos não deveriam andar um na frente e outro atrás, entendeu? Deveriam andar como um só. Às vezes a gente brinca assim, quando a gente quer se referir a uma pessoa e a gente não lembra o sobrenome dela, você fala assim, o Rodrigo da Jaque. Eu acho essa uma maneira linda e bíblica de se referir. Porque na Bíblia é assim, quando o Fábio casou com a Dani, o Fábio não é mais do Fábio, o Fábio é da Dani. Então quem Fábio está falando? O Fábio da Dani, claro. O Anderson da Karina, é lógico. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós pertencemos ao outro, nós nos tornamos do outro. O enlace é tão forte, que nem de filhos é dito a mesma coisa do que de marido e mulher. Nem com filhos você tem o mesmo nível de posse que você tem entre um homem e uma mulher. É assim que a Escritura descreve. E a união sexual, ela não visa só gerar frutos. É claro que no contexto de Gênesis fala frutificai-vos, né? Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Aquele texto de Gênesis 1. Mas também funciona como um selo do juramento solene feito entre um homem e uma mulher. Entenda assim, assim como o apertar de mãos numa transação de negócios funciona como um símbolo daquele trato, o relacionamento sexual é a confirmação, é o símbolo, é o sinal daquela aliança. Inclusive, esse é um ponto importante que eu quero destacar aqui. Que a gente entenda casamento não só como um contrato, mas principalmente como uma aliança. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: não é que casamento não tenha o elemento legal do contrato, tem, mas a ideia do contrato, ela pode transmitir um conceito muito limitado de casamento, porque no contexto secular, o contrato ele é formado, mantido e dissolvido pelos dois indivíduos envolvidos no relacionamento. Então é por isso que as pessoas têm facilidade de começar casamento e terminar casamento. Por quê? Porque é um contrato social. Se nós dois estamos concordando, a gente fica casado. Se a gente não está concordando, a gente quebra e rompe essa sociedade. Então, restringir casamento a esse contrato social provê uma base muito fraca para a manutenção do casamento. Por quê? Porque aí depende do desempenho, do compromisso, do amor entre um e o outro. E não é incomum a gente ouvir assim, por que vocês divorciaram? O amor acabou.
Por quê? Porque a base que sustenta o relacionamento é uma base puramente legal. Ela é fraca. Quando a Escritura fala de aliança, em contrapartida, vai muito além. Existe o elemento legal, mas vai muito além dessa ideia de contrato. Quando a Bíblia chama o casamento de aliança, ela faz isso em Provérbios, Ezequiel, Malaquias. O que está aparecendo aqui é de que Deus estabeleceu um vínculo sagrado entre um homem e a mulher. Então, quando homem e mulher se unem, eles se unem perante Deus, mesmo que eles não saibam. Na Escritura, a união sempre é perante Deus. E Deus acaba sendo então testemunha desse casamento. E Ele deve ser o fiador desse casamento. Por isso que quando pessoas estão tendo dificuldades matrimoniais, o que a gente fala? A gente precisa recorrer ao Senhor, porque Ele é o fiador das promessas. Isto é, se você não cumpriu com o pagamento no casamento, tem quem pague. Tem alguém com mais crédito do que você. Quando não existe esse fiador no nosso conceito de casamento, ele acaba logo. Mas quando o fiador está presente, o que acontece é que a gente pode recorrer a alguém que banca nossas infidelidades e que está ali para trazer a manutenção do relacionamento matrimonial. Então, Deus, esse é o elemento sacro de casamento que eu estou tratando aqui. Mesmo que as pessoas não creiam em Deus, a verdade é que essa instituição divina na criação, ela traz esse elemento sagrado. Sagrado no que diz respeito a ter Deus como supervisor, como testemunha. Tá? Também possui promessas feitas a aliança também contém compromissos e deveres para ambas as partes. Isso é algo da qual eu vou falar daqui a pouco. Não é verdade que nesse relacionamento nós podemos falhar e tudo bem. Existe uma exigência mútua de deveres, de compromissos. Mas também possui promessas feitas num espírito gracioso. A verdade é que a gente não deve honrar o outro, o próximo, apenas quando ele faz a parte dele. A gente frequentemente, quando está num relacionamento ruim, a gente quer dizer assim: tudo bem, eu até faço a minha parte, mas se ele fizesse a dele. O problema dessa mentalidade é que, de novo, ela resgata apenas o elemento legal do casamento. Ela se esquece que nas alianças que Deus fez com o homem, sempre havia um aspecto gracioso, no qual Deus não falava assim: então, é por isso que eu não quero mais você, não sou mais teu Deus, pronto. Pelo contrário, Deus abraçava o seu povo porque nos ensina acerca da graciosidade nesse relacionamento. E é claro que essa graciosidade não significa que nós podemos fazer o que nós quisermos, é claro que não. Essa definição de aliança revela que há uma intimidade no casal que sela a união de ambos numa esfera que só ambos devem ter. Então essa é a exclusividade do casamento. Por isso que o relacionamento sexual só cabe dentro do casamento. Por quê? Se ele é um compromisso de entrega ao outro, ele só cabe quando uma aliança foi feita. Quando pessoas dizem que elas não estão casadas, mas elas estão se envolvendo intimamente umas com as outras, elas estão querendo dar um selo de compromisso quando na verdade não fazem compromisso. É uma inconsistência. Além do que, é privar o seu futuro marido ou esposa daquilo que é devido só a ele, só a ela. Porque nossas infidelidades antes do casamento mostram que nós entregamos a outro ou a outra aquilo que não era devido a ele ou a ela. Então é por isso que a Escritura trata com tanta seriedade de casamento e da fidelidade que deve haver no casamento. Agora, eu quero, com esse contexto em mente, olhar para o conceito de prostituição lá na lei de Moisés, lá naquele texto de Êxodo 34 que nós lemos há pouco. Essa ideia de prostituir-se, ele aparece tanto em trechos do Pentateuco, tanto para se referir à infidelidade sexual no sentido físico da palavra, não é? Atividades sexuais ilícitas, quanto para ilustrar uma traição do relacionamento com Deus. E é nessa que nós vamos focar, porque é disso que a série trata, tá? A minha série não trata sobre infidelidades no casamento com a sua esposa, com seu marido, mas dessa analogia para ilustrar nossa infidelidade para com o Senhor.
A nossa passagem, ela está num contexto bastante interessante que eu preciso lembrar você. Êxodo é um livro no qual Deus não só liberta o povo para sair do Egito, mas ensina ao povo como deve ser adorado. Por que dessa preocupação? Em parte porque o povo havia se tornado idólatra e adorava deuses do Egito. Uma das coisas que talvez você já tenha ouvido, mas se você não ouviu, preste atenção, porque isso aqui é muito legal. Quando Deus levantou Moisés e enviou 10 pragas, as pragas se relacionam com diferentes deuses do Egito, para que Deus mostrasse ao seu povo quem de fato era Deus. Não os deuses do Egito, mas o Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as pragas eram uma confirmação não só para o Egito, mas para o próprio povo hebreu, de que o Senhor é o único Senhor. Lembra a revelação dele a Moisés? Eu sou. Não há outro Senhor. Por isso que Moisés vai ensinar ao povo a ideia de que não há outro Deus. A Ele nós adoramos e só há um Deus. E nós não devemos ter outros deuses diante dele. Primeiro dos 10 mandamentos. Então, esse contexto de adoração é o que está acontecendo lá em Êxodo. Tanto é que do capítulo 25 até o 40, existem instruções detalhadas sobre como Deus deve ser adorado devidamente. Então tem os detalhes sobre a construção do tabernáculo, a arca da aliança, como é que o sacerdote deveria se vestir, que tipo de sacrifício então, como é que ele tem que se portar na hora de oferecer o sacrifício. Tem toda a parafernália, por assim dizer, do culto, para que se aprenda a cultuar devidamente. Atenção, só que no meio desse trecho longo, do capítulo 25 até o 40, sobre a adoração verdadeira, tem um trecho curto sobre infidelidade na adoração. Ela começa com o bezerro de ouro. Lembra da passagem do bezerro de ouro? Moisés vai subir ao monte para receber a lei de Deus. Lá Deus está instruindo ele sobre como adorar a Deus devidamente. E o que o povo faz? O povo adora a Deus de forma indevida. Essa é a ironia do texto. Adora a Deus de forma indevida. Constrói uma imagem visível para alguém que eles querem prestar culto. E começam as suas adorações adúlteras, tá? Prostituindo-se em relação à idolatria. E aí a gente conhece a história. Lembra que Moisés desce do monte, fica irado, quebra a lei, e aí Deus diz: vou destruir esse povo. E aí Moisés fala: não, Senhor. Ele intercede pelo povo. Deus ouve a intercessão do mediador. É sempre assim, Deus sempre ouve a intercessão do mediador. É por isso que ele não te destrói. É por isso que você ora em nome de Jesus, porque ele ouve a mediação daquele que está entre Deus e os homens. E Moisés intercede, Deus ouve, e Deus vem e renova a aliança com o povo. E o que ele faz? Ele diz: faça novas 2 tábuas de pedra, que eu vou escrever a lei de novo. E esse é o contexto imediatamente anterior à nossa passagem. As novas 2 pedras, 2 tábuas de pedra, onde os 10 mandamentos serão escritos. Aí o nosso texto começa assim: vou renovar a aliança com vocês. Olha o verso 10. Verso 10 fala: faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas. Então ele vai fazer uma aliança e ele vai fazer maravilhas. As maravilhas diz respeito a entrar na terra e dar a terra ao povo e expulsar os que lá estão de uma maneira impressionante. Isso é fazer maravilhas. E o povo deveria então se dedicar ao Senhor. O que Deus pede ao povo? Pede que responda com fidelidade. Afinal de contas, toda idolatria é comparada à prostituição. No nosso texto, quando ele fala prostituir-se com outros deuses, ele está dizendo que idolatria é sinônimo de prostituição, de adultério. Então agora, algumas observações sobre o nosso texto. No versículo 11, começa a ordenança de Deus. Versículo 11 ele fala assim: obedeça às ordens que hoje lhe dou. Quero pegar essa frase para dizer o seguinte: se Deus se apresenta como marido, e aqui isso não está explícito, isso é só implícito, né? Porque vai ser desenvolvido mais explicitamente com os profetas. Deus está dizendo que todo relacionamento de casamento existem condições. É um relacionamento que tem condicionalidade. O que isso nos ensina é que o amor de Deus sempre exige uma resposta da sua parte. Você já ouviu e já deve ter usado a expressão assim: Deus nos ama com um amor incondicional.
Já não usou? É muito bonito, né? Ai, Deus nos ama com amor incondicional. Não é totalmente verdadeiro. Porque se Deus nos amasse apenas com amor incondicional, Ele deixava você ser do jeito que você é. Essa tranqueira que você e eu somos. O amor de Deus, presta atenção, Ele é incondicional no que tange a amar você sem exigir um comportamento correto prévio. Nesse sentido Ele é incondicional, mas Ele não é sempre e somente incondicional. Ele exige que você responda ao seu amor de forma a você ser transformado. Então entenda assim, o amor de Deus não é incondicional no sentido de que eu aceito como vocês e do jeito que você dá a impressão de que esse é um amor assim dos mais lindos. Quando a gente fala assim, eu gosto dela do jeito que ela é, e para mim ela não precisa mudar, precisa sim, ela é pecadora. Então o amor incondicional não é a coisa mais linda que há. Porque um amor de Deus, ele é mais do que o incondicional. Ele não só aceita você do jeito que você é, mas Ele envia o seu Filho para que você não permaneça do jeito que você é. Entendeu? O amor dele é mais do que um amor incondicional. É um amor que transforma. Ele tem a intenção de transformar as pessoas que Ele recebe. É verdade que Ele ama a despeito do que eu sou, mas Ele não quer que eu permaneça do jeito que eu sou. O amor de Deus tem condições, e elas são a beleza desse relacionamento. Por isso que casamento é uma analogia apropriada. Não há casamento genuíno se duas pessoas se relacionam não querendo uma influenciar positivamente a outra. Isso não é casamento. Casamento sempre tem condicionalidade, e Deus diz que Ele quer transformar você. Então esse é o elemento de casamento presente aqui, essa condicionalidade presente aqui. Segunda observação que eu faço do texto, está nos versículos 12 e 15, que descrevem idolatria como sendo fazer outras alianças. Versículo 12 fala assim: acautele-se para não fazer acordo. Essa palavra acordo aqui, ela é traduzida na Almeida Revista Atualizada como sendo aliança, porque essa é a ideia por detrás aqui. Acautele-se para não fazer aliança com aqueles que vivem na terra, para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Versículo 15: acautele-se para não fazer aliança de novo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem seguindo seus deuses, eles vão convidar vocês também. Então, a ideia de idolatria como sendo fazer outras alianças. Esse é um conceito importante que eu quero que você compreenda. Todas as vezes que nós adoramos alguma outra coisa que não o Senhor, quando alguma outra coisa ganha proeminência na nossa vida, a ponto de dividir a sua devoção com o Senhor, isto é, o Senhor recebe parte da sua devoção, mas não toda a sua devoção, o que está acontecendo é você está contraindo novas núpcias. Você está tendo relacionamento com duas famílias ao mesmo tempo. Entendeu? E todos nós sabemos da sujeira que isso é. Todos nós. Então a maneira como isso é descrito é que quando nós praticamos idolatria, nós somos infiéis ao Senhor por causa da exclusividade do relacionamento. E existe uma coisa interessante que um autor que eu estudei chamou a minha atenção aqui. Ele diz que parece haver uma progressão no texto, revelando o progresso do nosso pecado. Por quê? Primeiro é fazer aliança, no sentido de que, como é que o povo começava a fazer aliança com outros povos? Eles queriam uma vantagem mútua. É assim, vamos fazer uma aliança, porque aí se tiver uma guerra contra você, eu te protejo, se tiver uma guerra contra mim, você me protege. Até aí você fala, acho que não tem problema, né? Eles têm o Deus deles, eu tenho o meu Deus, mas a gente só tem um acordo. Uma aliança de mútuo benefício. Só que a coisa progride. Por quê? Uma vez que o relacionamento é bom, o que acontece? Ele convida você para adorar o Deus dele. O texto vai continuar dizendo isso. Depois, você come do sacrifício feito ao Deus dele. Vem cá, a gente tem uma refeição aqui, é ótima. Você vai ver que carne maravilhosa, bastante sangue, assim, bem mal passada. Estou brincando, mas você entende a regra judaica de não ter sangue, da relação que isso tinha com impureza. Então, eles eram convidados a participar de refeições que não eram lícitas. Depois disso, termina com o casamento com as cananeias, ou os cananeus, né? Para quê? Para que apague todo tipo de distinção. Então começa com um acordo de mútuo benefício, sobe para, vem adorar o nosso Deus, coma a refeição dele, e termina com
vamos nos casar, e aí toda a distinção entre os povos é apagada. Então, isso ilustra a ideia de que pecado é assim mesmo. Idolatrias não começam com um amor apaixonado do nada. Ela começa com um sonhinho pequeno, com uma fantasiazinha assim, passageira. É assim que idolatrias ganham força. Elas começam pequenas, mas elas ganham força, elas ganham progressão, e elas tomam conta de nós. Nunca me esqueço de uma música que eu aprendi quando eu era menino, que pecado leva você mais longe do que você quer ir. Ele custa mais caro do que você quer pagar. Quando a gente brinca com pecado, a gente tem a impressão de que a gente aguenta o custo. Mas depois a gente descobre que ele custa mais do que a gente queria. Custa mais do que a gente esperava. E traz consequências danosas. Então, por isso que Deus vai retratar a idolatria com uma seriedade de chamar de prostituição. Chamar de prostituição. Isso é se prostituir. Inclusive, a proibição ao casamento misto aqui é porque no Antigo Testamento o casamento misto nunca converte ou purifica os cananeus. É sempre o contrário. Ele torna impuro, corrompe Israel. Por quê? Presta atenção. É por isso que eu quero que você compreenda que o casamento misto, ele é tratado na Escritura como sendo pecaminoso, porque ele deve ilustrar um outro relacionamento. Você pode argumentar como você quiser, dizendo: eu sei, pastor, mas quando eu casei com ele não era crente, mas depois Deus converteu. Qual é o problema dessa lógica? É que você se esqueceu de que o casamento visa apontar para um relacionamento com o Senhor. Se não existe esse vínculo entre um homem e uma mulher, então ele não cumpre o propósito dele. Ele não aponta para o relacionamento com o eterno. Por isso que casamento misto na Escritura sempre é pecaminoso. Sempre. E aqui Deus proíbe veementemente, não é porque ele é contra a raça, é porque ele não queria que ele fosse substituído por outro Deus. Então, é por isso que ele alerta, dizendo: cuidado, isso corrompe você. Isso não purifica os outros, isso corrompe você. O casamento misto, portanto, é ilícito porque ele corrompe o propósito original do casamento, que é apontar para o relacionamento com o eterno, com o Senhor Deus. Terceira e última observação do texto que eu quero fazer está no versículo 14. Versículo 14 fala assim: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Essa palavra zeloso é a melhor tradução que os autores conseguiram para uma palavra que talvez seria melhor a gente chamar de ciúme. É que ciúme é muito pesado, a gente não consegue entender Deus ciumento. Ciumento assim parece uma coisa pecaminosa, não é? Do mal. Deus não pode ser assim. Mas a verdade, presta atenção, é que ciúmes é pecado quando você não tem total posse do outro. No caso do Senhor Deus, a exclusividade do seu relacionamento exige que ele tenha ciúmes, que ele não reparta a exclusividade. Assim como um marido e uma mulher devem esperar que haja exclusividade na intimidade apenas entre os dois, e que isso não seja repartido com outro, com outra, Deus mais ainda exige essa exclusividade. Ele tem direito de posse, e sua demanda por exclusividade não é pecaminosa. Então, quando a Bíblia fala que nossa idolatria provoca ciúmes em Deus, é para que você entenda que o amor de Deus não é indiferente. Não é que você se prostitui com outros deuses, Deus fica lá de cima dizendo assim: tolinho, nem me afeta. Isso seria um Deus desconectado de você, entendeu? A razão de ele se apresentar como um Deus zeloso, um Deus ciumento, é para que você entenda a ira dele quando você o troca por outro. Ele não fica impassível. Ele sente isso e ele expressa a sua ira, mostrando o seu zelo. Seu amor não é moralmente indiferente. Ele exige um amor ardente e fiel em resposta. Deus é assim, Deus exige que a gente responda. E lendo um autor que fala sobre pecado, eu tirei uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala assim: a carne, isso é, a nossa inclinação pecaminosa, ela se esforça por nos fazer esquecer o desígnio de Deus, que é
o que você foi salvo para ser santo. E ela faz você pensar somente no remédio. Se você pecar, você vai ser perdoado. Frequentemente, quando a gente fala de graça, a gente pensa assim: graça é aquilo que Deus faz conosco quando a gente peca. Ele perdoa você. Mas graça é mais do que isso. Não exclui isso, mas é mais do que isso. Porque a graça não tem só remédio, ela tem desígnio santo. Você foi remido para ser santo, para ser puro. Por isso que maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, para torná-la pura, santa, sem mácula. A ideia é que o relacionamento de marido e mulher devem ilustrar aquilo que Deus faz conosco, que é nos relacionar, se relacionar conosco para nos purificar. Nossos casamentos daqui devem contribuir para a purificação mútua. Quando isso não acontece, a gente não entendeu o casamento. Não entendeu o casamento. Quando nós não servimos para purificar o outro, nós não entendemos casamento. Porque ele deve apontar para isso que Deus faz para conosco. Então, a carne, ela se esforça por nos fazer esquecer o desígnio, que é que formos salvos para sermos santos. Eu quero terminar considerando algumas coisas sobre as nossas prostituições. Não falando só do texto, não falando só de Israel, mas tentando mostrar como é que isso se aplica a nós. E lendo um trecho de um livro do pastor John Piper, ele fala uma coisa muito simples, que é antiga, desde Agostinho, isso é muito bem trabalhado, mas que a gente nunca deve se esquecer, deve sempre ser lembrado. E a questão é essa, de que frequentemente as dádivas de Deus, isto é, os presentes de Deus, nos fazem esquecer de quem nos deu o presente. Quer ver? Pergunta para as crianças. Crianças, o que é mais legal do Natal? O que a maioria responde? Presente. Sabe por quê? Porque eles são pecadores. O que eles mais querem é o que eles ganham com isso. O que eles mais querem. O que eles ganham com isso. E o que eles ganham com isso não é quem lhes doa presentes. Tanto é que no fundo, mesmo que a criança acredite em Papai Noel, ela não ama o Papai Noel, ela usa o Papai Noel. É verdade. É verdade. Pensa bem, você não me criança, Senhor, abençoa o Papai Noel, purifica, santifica o Papai Noel. Você não vê oração assim. Porque não é amor por ele, é desejo de receber dele. Agora, isso que é engraçado da criança é verdadeiro nosso também. Deus nos dá dádivas que são fantásticas nesse mundo. E não é errado a gente usufruir delas. Mas elas competem com o doador das dádivas. E quando elas se tornam alvo do nosso sonho, das nossas buscas, da intensidade do nosso trabalho, elas corrompem o relacionamento com o Senhor. Pense em alguém que está estudando para atingir o seu alvo. Ele quer passar num concurso, ele quer chegar a essa profissão. Ele está estudando, todo mundo fala, nossa, estudar é muito bom. Nem sempre. Nem sempre, quando isso te afasta do propósito para o qual você estuda, ele é idólatra. O estudo se torna idólatra. Mas a gente não está acostumado a chamar estudante de idólatra. A gente diz que não, educação é muito bom, estudar é muito bom. É muito bom quando ele te leva para o Criador de todas as coisas. Quando ele te afasta do Criador, não é bom. Ponto final. Pense nas coisas boas que Deus nos dá quando a gente tira férias. Viajar, ou quando você vai fazer compras, ou quando você vai fazer uma refeição num restaurante que você gosta. Tudo isso é muito bom e não é errado. Mas quando essas coisas são o alvo maior do nosso anseio, elas competem com o doador dessas coisas. Elas competem com o doador. Queria pensar numa outra coisa que é mais singela, parece assim, do bem, mas às vezes não é do bem. Pensa nos relacionamentos que você tem. Quando você vai deixar uma cidade, você fala assim, puxa, vou deixar os meus amigos. As crianças sempre pensam nisso, quando elas vão mudar de escola. Fala assim, nossa, eu vou deixar meus amigos. O que é mais importante da escola? Os meus amigos. Amigos são muito preciosos. Mas quando os meus amigos falam mais alto, e eu não quero ir, então os meus amigos se tornaram a minha idolatria. Isso que acontece com as crianças, acontece conosco, adultos também. A gente idolatra certas coisas no relacionamento, porque nos relacionamentos a gente quer ser provido de tudo aquilo
que o ser humano necessita. Então, se eu preciso de amor, onde é que eu vou encontrar? Na minha bendita esposa. Errado. Ela não é fonte inesgotável de doação de amor. Ela deve apenas apontar para aquele de quem emana todo o amor. Então, nossos sonhos de obter nos relacionamentos tudo que nós precisamos são idólatras. Pense nos filhos. Você fala assim, vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Idólatra. Por quê? Porque você quer, como você não conseguiu fazer, você sonha neles. Para eles chegarem a fazer o que você não conseguiu fazer. E tem gente que assim, sorri com tanta alegria, porque olha o meu menino, olha a minha menina onde chegou. Porque esse é o seu grande alvo, o seu grande anseio, é por isso que você trabalhou, é por isso que você ralou durante anos, naquela empresa que você não gosta de trabalhar. Você entende como a profissão, estudo, viagem, compra, refeições, relacionamentos, são dons de Deus, todos muito bons. Mas o nosso coração tem a tendência de querer os presentes, sem amar o doador dos presentes. Então, eu quero terminar lembrando a você uma coisa. O que Deus constantemente exorta o povo a fazer, é de que Ele é o nosso maior bem. Pensa no casamento, e vamos fechar com essa ideia. Pensa no casamento. Se a gente se casa para obter alegria, você está errado. Como assim, pastor? Não, você tem que se casar para obter o outro. Porque o bem maior é pessoal. É pessoal. Às vezes não vem alegria junto. Às vezes vem dias de tristeza. Às vezes vem dias de amargura. Mas quando o nosso bem maior é a pessoa, então as dádivas que a pessoa proporciona ficam secundárias. Você entende por que o salmista fala assim? A minha porção é o Senhor. Você entende? A minha porção é o Senhor. Quando ele fala isso, ele quer dizer assim, o meu presente é Ele. Não é o que Ele dá, é Ele. Por que eu casei? É porque eu quero Ele. Eu amo a Ele. Essa é a ideia do casamento como analogia do relacionamento com Deus. O problema é que nós somos muito bons em aprender essas coisas, mas muito ruins em praticá-las. Por isso que Deus enviou o seu Filho para que ele fosse tratado como o infiel, para que Deus não te tratasse com desdém. Eu quero que você entenda agora o coração do Evangelho nesse relacionamento de casamento. Cristo é noivo da igreja, mas antes dele se tornar noivo da igreja, ele teve que se tornar o infiel no relacionamento com o Pai. Porque Deus não isenta o culpado, não inocenta o culpado. Então a cruz, numa analogia de casamento, é o devido castigo que era dado a uma adúltera. Adultério era um pecado sério na lei de Moisés, e ele exigia morte. Por isso que o Salvador assumiu o seu papel de adúltero, de adúltera, para que você fosse tratado como uma esposa amada. E é disso que a ceia trata. A ceia é a expressão de um Salvador que se colocou no lugar de adúlteros, de prostitutos, para você ser tratado como alguém que é amado e amada por Deus. Eu quero orar pedindo que Deus nos prepare para esse momento de ceia. Mas eu já vou ilustrar como é que a gente se prepara para o momento de ceia, antes de dizer isso aqui à frente da mesa. A Escritura fala que nós temos que investigar o nosso coração. Discernir significa entender a realidade bíblica e confessar nossos pecados. Depois de um sermão que trata que nosso pecado é adultério, é prostituição, não tem outra resposta condizente a não ser confessarmos nossos pecados. E a Bíblia nos convida a participar da mesa, uma vez que nós confessamos os nossos pecados. Então é por isso que a gente faz isso sempre, dominicalmente. Porque nós reconhecemos que o Senhor é marido fiel, mas nós agimos como prostitutas. Vamos orar. Senhor, pedimos perdão
porque a tua santidade requer que nós respondamos com um amor fiel. Mas nós não conseguimos responder com fidelidade. Nosso dia a dia, nossas semanas são gastas com sonhos idólatras. São gastos com relacionamentos errados, com busca por conforto, felicidade pessoal, satisfação pessoal. Nossa vida é muito egocêntrica, Senhor, e não é voltada para a tua glória. Não é voltado para o deleite no Senhor. E por isso nós perdemos de vista que o maior bem nesse relacionamento é o próprio Senhor. O maior bem no casamento é o Senhor. Recorda isso ao seu povo. Relembra-nos de tal forma que respondamos com confissão de pecados. Senhor, desperta aqueles que estão amortecidos. Tem muita gente que ouve tua palavra nesta igreja e ainda não tem entendido a tua palavra. Ou é distraído, ou tem um coração endurecido. Há muitos que não prestam atenção, e outros que não se rendem. E estes ainda estão debaixo do teu juízo. Quebranta-os agora. Quebra o coração deles, um coração duro de pedra. E faze-os arrepender diante do Senhor. Prepara-nos agora com um coração contrito para participarmos da mesa. Em nome de Jesus. Amém.